Boa noite, irmãos. Salve Maria Imaculada. Com grande alegria que estamos dando prosseguimento à nossa formação dos 7 sacramentos da Santa Igreja Católica. Hoje iremos abordar os santos sacramentos da ordem e da unção dos enfermos. Primeiramente, você é chamado, você é convidado, você que está assistindo, prestigiando este momento de formação católica, a nos seguir no canal do YouTube, Adizema-CC, como também nas redes sociais, no Instagram com o mesmo nome, no Facebook, e você só tende a ganhar com essas ricas formações. Você é convidado agora a pegar a sua Bíblia, a sua palavra, no segundo livro de Timóteo, das cartas de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Amém? Versículo 1. Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder hospitaleiro, capaz de ensinar. Pegue agora Cartas de São Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos, em outras traduções, presbíteros, em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Para complementar, pegue agora a carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Todas essas palavras, essas citações bíblicas, nos remetem ao fato incontestável de haver um mandado de Deus que nós devemos obedecer, devemos prestar obediência desse ensinamento, o ensinamento da instituição de um dever, de um ofício, para ser mais específico, em que a igreja chama de sacramento, né? Então, aqui percebemos 2 sacramentos, sacramentos estes que são de suma importância, que são ofícios de pessoas, como nós podemos observar, pessoas diferenciadas, pessoas que têm uma fé ilibada, que têm um conhecimento das coisas de Deus, como também, goza de prestígio diante da sociedade, tem sua moral, imaculada. Então, foi ordem do próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi repassado, para os apóstolos, ou seja, para os seus sucessores aqui na terra, para que eles procedessem dessa maneira, agissem, para a salvação do povo de Deus, trabalhando, para reerguer a fé, para salvar, as pessoas através, da memória, e da atualização do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacramento da ordem, como nós iremos abordar através da doutrina católica, é um sacramento diferenciado. Nas outras formações, nós aprendemos tantos sacramentos, de suma importância, o santo batismo, a Eucaristia, o sacramento do matrimônio, e hoje também da crisma, e hoje
estamos aqui diante do santo sacramento da ordem e da unção dos enfermos. Vários santos, né, da Igreja Católica, discípulos, verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles puderam testemunhar, né, e dizer a importância, primeiramente, do sacramento da ordem. São Maria Vianney, em suas obras, ele fala, né, ele que é o padroeiro de todos os sacerdotes, ele fala, né, da importância, né, que o sacramento da ordem tem, né, que nós devemos cada vez mais enxergar com um olhar espiritual, porque talvez no mundo pós-moderno a modernidade vai entrando nas instituições e, infelizmente, às vezes até dentro da igreja, em que compara esse ofício santo a uma profissão comum, sujeito, né, a improvisos, sujeito a comparações que não cabem num ambiente sagrado. Então, São Maria Vianney, ele fala, né, tem diversos ensinamentos, né, assim como outros santos, né, você é convidado, e nós mais à frente iremos estudar as excelências da Santa Missa, né, de São Leonardo de Porto Maurício, que fala, né, realmente o que acontece no santo sacrifício do altar, na Santa Missa. Então, São João Maria Vianney, ele fala, né, tem diversas frases, né, e aqui eu cito, em que ele dizia: o padre não é para si, falando aqui do presbítero, não dá a si a absolvição, não administra a si os sacramentos, ele não é para si, é para vós. Falando então, né, aliás, alertando da autossuficiência, né, que as tentações vão penetrando, né, atacando o homem, né, atacando o lado humano do ser. Então, já deixa claro, né, que aquele santo ofício não é para si, mas é para o povo de Deus, né, serve para continuar o plano de salvação, o reino de Deus. Então, é um sacrifício, né, é um sacrifício. Até então, comemorávamos um grande sacerdote, o santo homem, São Padre Pio, né, o santo padre, né, realmente santo, um santo sacerdote, né, que ele se doava mesmo, né, rezava vários rosários, ensinava ao povo, não só rezava, mas como ensinava, né, porque aquilo que amamos nós devemos partilhar, nós devemos ensinar, como diz São Beda. Da mesma forma, a Santa Missa era um zelo, né, merecidíssimo, né, e ensinamentos, autossacrifício, tão pouco ensinado nos dias de hoje. Então, São João Maria Vianney, ele fala da importância do sacrifício do sacerdote, né, que não pode ficar naquela mesmice de pensar que aquele santo ofício, aquela atividade é para ele mesmo, não, é para o povo, né, mas seguindo, né, toda a doutrina católica, de fato, para que não possa haver esses improvisos que o mundo pós-moderno tenta infiltrar dentro também da igreja. Outra frase belíssima: se um padre vier a morrer em consequência dos trabalhos e sofrimentos suportados pela glória de Deus e a salvação das almas, não seria nada mal. O sacerdote só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos não de pavor, mas de amor. Olha a importância do sacerdote para nós. Olha aí a importância deste santo sacramento da ordem, em que homens comuns se doam, né, por Deus, né, e para o povo de Deus, e assim dão continuidade ao reino de Deus, né. Então, aqui diz que ficaríamos abismados se compreendêssemos realmente o que é o padre, a sua real atividade, sua real função, né, para a igreja, né, que nada mais do que, né, e já como se não bastasse, né, a salvação das almas. Então, se realmente compreendêssemos, né, há outro santo que me foge à memória o nome, que diz que se um anjo viesse à terra, né, ele se curvaria diante do sacerdote, diante de um padre, né. Por quê? Porque é o padre
que transforma o vinho em sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O pão, né, do próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o padre que confessa. Então, essa é a importância, esse é o zelo, esse deve ser o nosso comportamento, nosso respeito para com o santo sacramento da ordem. Devemos ter zelo. Não foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos ensinou no Evangelho, quando vendo toda aquela movimentação no templo de Deus, na casa de Deus, em que os homens eles tratavam aquela santa casa como uma coisa qualquer. Olha aí o que eu disse no começo, né? Faz as coisas sagradas de improviso. Então o próprio Jesus, ele fez um chicote e fez sair todos aqueles que estavam aí maculando o templo santo de Deus, com todas aquelas movimentações, com aquelas formas, né, de comércio dentro da casa de Deus. E isso Deus não permite, isso Deus não quer. Então esse é o zelo. O zelo pela tua casa me consumirá, diz a palavra de Deus. Outra frase belíssima, né? O sacerdote amou do coração de Jesus. Quando virdes o Padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Então são diversas frases, como eu disse, tem um trabalho rico, né, das excelências da Santa Missa, que é um livro que São Leonardo de Porto Maurício escreveu e deixou para que usasse de doutrina, né? Doutrina para conhecermos o que é realmente a Santa Missa. Eu trouxe aqui também o Catecismo de São Pio X, que é bem enfático, bem catequético, né? Didático, ou seja, realmente nos faz entender realmente, né, diversas questões, e aqui falando do sacramento da ordem, ele vai nos ajudar bastante. No item 814, o que diz? Quando Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal. Uma pergunta que muitos se fazem quando entram na igreja ou quando mesmo na caminhada bate essa dúvida e às vezes eles ficam sem resposta. Eis a resposta. Jesus Cristo instituiu a ordem sacerdotal na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santíssima Eucaristia. E no dia da sua ressurreição, conferiu aos mesmos o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo assim os primeiros sacerdotes da nova lei em toda a plenitude do seu poder. Olha aí a resposta, né? De quando foi instituído na última ceia. O próprio Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da ordem, e assim, com o sacramento da ordem, o sacerdote poderá perdoar os pecados, né, através do sacramento da confissão. Então, um sacramento aí está de comum completude com o outro, né? Olha a importância do sacramento para com o outro. No item 818, também uma pergunta frequente. Então, não acabará nunca o sacerdócio católico sobre a terra? Resposta: o sacerdócio católico, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, como o próprio Senhor Jesus alertou, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Igreja de Cristo, há de durar até o fim dos séculos, porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevaleceriam jamais contra a sua Igreja. Será pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque o desprezo e as injúrias que se dirigem contra os sacerdotes recai sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem a vós despreza, a mim despreza. Lucas 10:16. Quem a mim ouve, o Senhor Jesus falando, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, é o zelo que nós devemos ter para com o sacramento da ordem, para com a pessoa do sacerdote. Claro, também sempre está cada vez mais, né, não deixando que as ideias, as ideologias pós-modernas possam interferir nesse plano belíssimo de salvação, nesse sacramento belíssimo que é o sacramento da ordem, que realmente deve ser tomado com mais zelo, né?
tomado com mais zelo, inclusive a Santa Missa, né? Nós aprendemos aqui e repassamos para as pessoas, né, a importância da Santa Missa, né? Em que outro dia alguém me perguntando se era correto o Amém do Pai Nosso na missa. Não existe o Amém, porque ali, né, é a própria oração litúrgica, bíblica, né, que é inserida no rito da Santa Missa. Então, como na Bíblia não tem, né, na Santa Missa não deve haver o Amém. Assim como orações próprias do sacerdote, como a oração da paz e outras orações, né, devem ser pronunciadas só pelos sacerdotes. E assim nós vamos conhecendo, amando e tomando zelo pelas coisas, né, de Deus, pelas coisas aqui especificamente, né, do Santo Sacramento da Ordem, né. Então, meus irmãos, são riquíssimas essas dúvidas sendo sanadas, né, sendo respondidas para maior proveito nosso. Eu trouxe aqui também o sacramento, como a gente observou em Tiago 5, né, capítulo 5, versículo 14 ao 15. O que diz? O sacramento da unção dos enfermos. E aqui também o Catecismo de São Pio X nos ensina, no item 806. O que diz? Que efeitos produz o sacramento da extrema unção? O sacramento da extrema unção produz os seguintes efeitos: aumenta a graça santificante, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Então, está diante de uma impossibilidade do enfermo confessar, e ele arrependido, através do sacramento da unção dos enfermos, são perdoados os seus pecados, inclusive os graves. Tira a fraqueza e a languidez para o bem, que fica ainda depois de se ter alcançado o perdão dos pecados, né? Ou seja, um efeito, né, que a unção dos enfermos traz ao enfermo, a própria força de combater aquele mesmo pecado, a força de ele se tornar cada vez mais um homem santo, né, uma pessoa aperfeiçoada através da graça de Deus. Dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil à salvação da alma. Talvez esse item seja o mais conhecido, né? E observemos aqui que são 5 graças, 5 efeitos, né, que o sacramento da unção nos traz, né? Fala da graça, do aumento da graça santificante, de apagar os pecados veniais dos mortais, ser arrependido, da incapacidade, né, do enfermo, tirar a fraqueza e dar força, né, e dar força para suportar pacientemente o mal e a própria recuperação, se for da vontade de Deus, daquele enfermo, né. No item 809, uma dúvida bem frequente: com que disposições se deve receber a extrema-unção? As principais disposições para receber a extrema-unção são: estar em estado de graça, ou seja, se confessar, né, frequentemente, estar arrependido, buscar o sacramento da confissão, né, confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina e resignar-se à vontade de Deus. Então, com esses ensinamentos, né, podemos perceber, primeiramente, né, que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, né, o sacramento da ordem, como todos os outros sacramentos, né, mas especificamente o sacramento da ordem na última ceia. E assim os demais, né, o Senhor Jesus foi designando para os seus sucessores, os apóstolos, poderem operar, né, o sacramento da confissão, o sacramento, né, da unção dos enfermos, como a gente ouviu bem aqui, né. Outra coisa importante, né, o zelo que nós devemos ter para com o sacerdote, né, rezar muito por eles, que são muito atacados, inclusive por tentados, né, inclusive por ideias que fogem da doutrina. Então nós devemos cada vez mais rezar por eles, para que possam ser fiéis ao seu apostolado, fiéis, né, ao seu ofício santo, né. Todos nós somos tentados, somos falhos, né, mas nós devemos combater. Então, ainda mais o sacerdote que é tão tentado, nós devemos ter o respeito, rezar por ele, para que eles possam cada vez mais ter zelo pelo santo sacrifício do altar e pelos demais, né, sacramentos que eles operam, né. E todo
todos esses ensinamentos nós devemos reter no coração, como Maria Santíssima reteu, né? Guardar e ensinar, porque quem ensina, né, o que aprendeu faz bem a você, né, né, e às outras pessoas que ouvem os ensinamentos. Então, a gente pede que você curta o nosso canal, possa compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, né, com as pessoas que você conhece, né? Mais uma vez, no YouTube, Adizema-CC, né? Adizema, Associação Diocesana Servos de Maria. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também, Adizema-CC. E você só tende a ganhar, porque, como diz Nossa Senhora, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Boa noite, salve Maria Imaculada.